Olá! Hoje nós veremos neste capítulo regência nominal. Existem alguns nomes, ou mesmo adjetivos e advérbios, que eles necessitam de outros termos para que tenham um sentido real dentro do texto. Aqui nós tivemos três palavras, né, que dentro destas caracterizações precisam de um termo para poder terem o seu sentido por completo, tá? Ó, meu entusiasmo era reprimido pela minha ansiedade e eu parecia mais alguém condenado à escravidão do que um artista ocupado com a sua obra favorita. Tá? Depois nós temos nessa outra parte, uma folha que caísse de uma árvore me assustava e eu evitava as pessoas como se fosse culpado de um crime. Somente a energia de meu propósito me sustentava e eu acreditava que, assim que minha criação estivesse completa, exercício físico e divertimentos iriam afastar qualquer doença que eu tivesse adquirido, tá? Então, nós podemos perceber que apenas o culpado, apenas a energia, apenas o ocupado, sozinhos, dentro desse contexto, não fariam sentido. Então, eles necessitam, por obrigatoriedade, algumas partes para que elas tenham sentido, certo? Essas partes são chamadas de termo regente, que é a palavra, o substantivo, o adjetivo ou o advérbio, e o termo regido, que seria a parte que completa estas outras que vêm antecedidamente, tá? Então, teoricamente, alguns nomes, como substantivo, adjetivo e advérbios, exigem a presença de um outro termo para completar o seu sentido. A relação entre os nomes e os seus complementos é chamado de regência nominal. É ela que determina a presença ou a ausência de preposição e qual preposição deve ser empregada de acordo com o sentido que se quer expressar, tá? Então, aqui, ó, o nome que se exige de um complemento é chamado de termo regente, ou seja, a palavra certeza é um termo regente, porque ela precisa de outro para que tenha o seu sentido completo. Já este complemento, certo, da palavra certeza, que é o termo regente, recebe o nome agora, o complemento de termo regido, certo? Essa complementação de uma parte com a outra é chamado de regência nominal, tá? Aqui na página seguinte, ó, portanto, nós temos a 19, que já está em ordem, depois das explicações, para que vocês respondam aos exercícios, certo? E aqui atrás, na página 20, temos, como você viu, alguns substantivos e alguns adjetivos ou advérbios necessitam desse complemento. Nesses casos, os elementos responsáveis por fazer a ligação entre o nome, que é o termo regente, e o seu complemento, para que ele tenha o seu sentido completo, é o termo regido. São as preposições. Conheça a seguir, ó, uma gama de palavras, né, de substantivos, adjetivos ou advérbios que necessitam de uma preposição para que tenham o seu sentido complementado, completo, ok? Então, são estas palavras que exigem obrigatoriamente uma preposição e depois, na sequência, o seu complemento, para que elas façam sentido dentro do contexto em que as estão inseridas. As preposições e os sentidos. Como as preposições atribuem um significado às relações que estabelecem, o sentido de uma frase, ela pode mudar conforme a preposição usada. Compare os exemplos a seguir. Assim como elas podem mudar, né, essa preposição, ela pode mudar totalmente o contexto ou não, ela pode manter esse contexto. Vamos verificar aqui, ó, dois exemplos de como isso acontece. A casa foi construída com madeira.
A casa foi construída sem madeira. Aqui temos um caso em que, na mudança da preposição, o contexto da frase tornou-se completamente diferente um do outro. Já aqui, entretanto, em muitos casos, o sentido se mantém, mesmo com a alteração dessa preposição. A decisão foi benéfica para todos. A decisão foi benéfica a todos, tá? Neste caso, não houve alteração de contexto, tanto para quanto a atingiu o mesmo sentido para ambas as frases, ok? Então, página 20, página 19 estão prontas para que vocês respondam. E aí, na nossa próxima aula online, a gente faz a conferência, tá? Para as questões, para ver se está tudo ok, tá? Então, até a aula e obrigada por enquanto.